estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que passarinhos, belas flores querem encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu sua promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpados porém seu sangue põe limpo, eu para a pátria ao filho do seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, pra abraços seus fugir. És fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei. Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Meus passos sem chover, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores querem encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Aleluia. A palavra do Senhor fala que devemos amar a sua vinda. E hoje, a terra que atraiu o olhar do crente, como aquele bezerro de ouro que levantaram quando Moisés estava no monte, mas aqueles que estão na madrugada estão no monte santo do Senhor, olhando a face do Senhor. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Queríamos até ouvir mais louvores, mas o tempo não nos ajuda, né? Convido o irmão Carlos para nos trazer a palavra do Senhor. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É um privilégio estarmos na casa de Deus. O tempo mudou um pouquinho, mas muitas pessoas não conseguiram nem levantar, né? Estão nos sonhos, nos lençóis paulistas, né? E foi um difícil tempo para nós, cuiabanos, né? Qualquer mudança é ruim no sentido de que nós não estamos acostumados, mas é agradável.
Minha esposa sempre quer, quando esfria, ela quer ir para a Chapada, que ela gosta de frio, eu já não gosto. É um privilégio, cada dia, dia após dia, estarmos na casa do Senhor, de manhã, meio-dia, à noite, e é um propósito de tudo isso. Quanto mais você está na casa de Deus, mais de Deus você tem. Mais você ouve a palavra, mais firme você está na palavra, e aí esse é o propósito de Deus. Esse é um propósito de Deus, que nós estejamos firmes na palavra, porque depois nós saímos daqui, nós temos nossos afazeres, nós temos nossos trabalhos, muitos são empregados, têm os seus horários, outros são servidores públicos, outros empresários, outros vão para a sua casa, donos de lar, mas sempre temos o após. Nós entramos aqui, nós buscamos a Deus, cultuamos a Deus, mas sempre tem um após. Quando saímos da porta da igreja, saímos deste lugar de oração, nós enfrentamos o nosso dia a dia. E esse é o propósito de Deus, é nos preparar para esse dia a dia. Porque nem tudo sai como nós gostaríamos que saísse. Nem tudo acontece como nós gostaríamos que acontecesse. E por isso que muitas pessoas se decepcionam, porque chegam, ouvem a palavra de Deus, ouvem a promessa de Deus, e lá fora encontram outra situação e decepcionam e abandonam tudo. Esta é a propósito da palavra de Deus, de ouvirmos, cultuamos a Deus, adoramos a Deus, depois Deus fala conosco, é de nos fortalecer, para que na hora da angústia, na hora da dificuldade, nós saibamos como reagir. Porque nós somos reagentes. Já percebeu o quanto nós somos reagentes? Essa semana eu tenho uma questão para ser resolvida, e de um negócio feito há muitos anos atrás, e aí depois desse negócio feito, foi concluído, mas ficou pendência, porque houve uma desapropriação do Estado, e aquilo que nós havíamos adquirido foi tudo pela desapropriação, nós havíamos pago, mas nós não havíamos ainda transferido, feito a escritura, havíamos escriturado, transferido para nós o imóvel. Então a pessoa tinha uma área maior, então ela assumiu o direito, ela recebeu a indenização paga pelo Estado, e fez a matemática que ela quis, e ficou por isso mesmo. Eu aceitei, deixa como está, não vou reclamar, deixa quieto. Mas essa semana eu depois comprei uma outra área dessa pessoa, e ficou pendência de conclusão, e essa semana eu percebi que essa pessoa, ela está mudando o que foi combinado, ela está mudando. E a minha atitude não foi de confiar na palavra de Deus, foi de reagir. Então percebo o quanto eu sou reagente. Eu reagi, não com ele, mas eu já peguei como uma pessoa conhecedora da lei, já fui estudar, peguei os meus contratos de 2012 e li, e já calculei, já sei quanto que ele está me devendo, e já tenho toda a resposta para ele. Mas depois, quando eu estava fazendo isso, eu percebi que eu estava agindo como um homem natural. E é nessas circunstâncias é que Deus quer nos ensinar, quer nos fazer pessoas diferentes, mudadas. Porque nós não somos mais pessoas naturais, porque a pessoa natural, ela reage conforme uma pessoa natural, conforme o seu conhecimento, conforme o seu domínio. Eu poderia, de um valor diferença, chega quase a soma de que eu tenho direito, está claramente demonstrado, a quase 600, 700 mil reais de ressarcimento, e eu estava abrindo mão. E essa pessoa querendo mudar, eu, em vez de confiar em Deus, essa questão, mas eu queria reagir, agora vou fazer valer o meu direito. Fazer valer o direito é uma questão de direito, mas como cristão, não como uma questão de reação, de autodefesa, de ataque, não, é de exercício de direito. E esse aprendizado nós temos no dia a dia, e encontramos esta passagem que vai nos ensinar muito. Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, o segundo livro escrito por Moisés, capítulo 15, verso 22. Vamos às nossas cabeças. Senhor meu Pai, nós estamos na Tua casa mais um dia, primeiramente para agradecer por nos permitir de estar na Tua casa, porque se não fosse a Tua permissão, nós não estaríamos aqui.
nós teríamos escolhido outros caminhos, outros lugares para estar. Mas tu nos escolheste para estar aqui nesta manhã. Então tu tens uma palavra certa para o nosso coração, e por isso nós confiamos no teu Santo Espírito e entregamos a ti esta palavra. Que não seja o homem, mas seja o teu Santo Espírito em Cristo Jesus. Amém. Êxodo 15, 22. Fala das águas amargas de Mara. Fontes amargas, fonte amarga. Pois Moisés partiu a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, e por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Em outras versões está um galho, um tronco. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, e onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém? Aqui o povo de Israel havia saído do Egito, clamaram a Deus por muitos anos, clamando a Deus do seu cativeiro, para que Deus os livrasse do cativeiro. Deus levanta Moisés, dirige Moisés. Então Moisés sai com aquele povo do Egito, depois de todas as pragas, depois de todas as provações que o Egito sofreu. Então ele sai, chega diante do Mar Vermelho, agora desespero, mas Deus providencialmente abre o Mar Vermelho, eles atravessam, passam pelo Mar Vermelho a seco, e todo o Egito pereceu. O exército invencível, quase que invencível do Egito, foi derrotado, morreu ali na travessia do Mar Vermelho. E quando Israel viu tudo isso acontecendo, eles adoraram, louvaram a Deus. Moisés louvou a Deus, inclusive tem alguns salmos escritos nesse momento. Louvou a Deus. Miriam, que é a irmã de Arão, também louvou a Deus com as suas harpas, e as mulheres, e cultuaram a Deus. Mas depois eles tiveram que continuar a caminhada pelo deserto de Ur. E nesse deserto, 3 dias de caminhada, eles começam então a ter sede. Aquela água que haviam abastecido para a caminhada, agora no deserto ela acaba, ela termina. Eles se deparam diante de uma fonte, a esperança. Temos água no deserto, não tem escolha. Se você não tem água, você morre, porque a desidratação é muito alta, o calor é muito alto. Então ele chega diante da fonte de esperança, e quando levam aquelas águas à boca, as águas eram amargas, não tinha como ser consumida. Então eles entram em desespero. E agora aquela multidão, que quando nós vemos os filmes, aquelas novelas, inclusive a Record fez uma novela, nós temos uma pequena multidão de pessoas ali, e nossa imaginação se torna essa limitada de quantidade de pessoas, mas o número era muito grande, muito grande. Mais de 6 mil homens, e não contava-se as mulheres nem as crianças. Então eles agora não têm água para beber, estão diante de uma fonte de águas amargas. O que fazer quando as coisas saem em desacordo com o que você espera? Como que eu vou reagir quando não está de acordo com o que eu esperava, planejei? Assim aconteceu, porque o povo de Israel estava na direção de Deus, estava sendo guiado por Deus, porque Deus disse: olha, vou conduzir esse povo a uma terra que mana leite e mel. Então ele estava debaixo do propósito de Deus, debaixo da liderança de Moisés. Moisés foi constituído para ser líder daquele povo, e de repente estão diante de uma fonte que não tem água, estão com sede, crianças com sede, mulheres com sede.
os homens com sede, não é possível continuar a caminhada com sede. Então o que eles resolvem murmurar. Aqui eu abro um parêntese. Como nós reagimos diante das circunstâncias, diante da situação que é contrária. Eles ficaram decepcionados, porque se Deus diz para caminhar, para ir, é porque Deus está comigo. Se Deus diz para você ir, é porque Deus está contigo. Mas de repente você encontra um obstáculo, e esse obstáculo parece que é intransponível, porque sem água não tem vida, então é intransponível. Então o que eles ficam decepcionados e começam agora a olhar um para o outro, observar, e agora o que nós vamos fazer? Às vezes você está diante de uma fonte de água amarga. Semana passada eu estava, a bênção de Deus abençoando, mas essa semana, e Deus me deu essa mensagem, me deu essa palavra, essa meditação, a semana passada, e eu comecei a meditar, como seria a minha reação diante de uma circunstância contrária, diante daquilo que Deus havia falado, dito, prometido, e eu que estaria agora de frente, diante de uma coisa que é um obstáculo para a promessa de Deus. E irmãos, não precisou muito tempo para que essa palavra começasse a entrar em prática, ser vivida. Essa semana as coisas aconteceram de forma que tudo parando, tudo travando, parado. Eu tive a ponto de deixar de fazer o que eu faço e cuidar de algumas coisas que estavam por fazer, e para poder ocupar minha mente, porque estava tudo parado. Mas uma coisa essa palavra me trouxe: cuidado. Desde semana passada estou pensando, meditando no hino de um grupo que diz: leva-me além a um nível mais profundo de intimidade contigo. Então esse hino vem falando comigo, se não me engano, diante do altar, se não me engano, desse grupo, fala: leva-me além, a uma intimidade mais profunda contigo. Então eu venho, Senhor, leva-me além, leva-me a uma intimidade maior contigo, Senhor, aquela intimidade que, segundo aquilo que eu semana passada ministrei, a um nível das águas, aonde a glória de Deus se manifesta na vida do homem, que agora eu não preciso mais adivinhar, ou ser aquela pessoa que vive chutando. Nós gostamos muito do achismo, nós somos muito achistas. Então aquele que já entra no nível da glória de Deus não tem mais achismo, porque ele já sabe tudo, porque Deus revela tudo a ele. Então, Senhor, para que me leve a esse nível espiritual, me leve além, num nível de intimidade contigo. Mas essa semana a minha batalha foi: Senhor, o Espírito Santo falando: vigia para não murmurar, vigia, para você não reclamar, para você não perder, porque quando você está diante da dificuldade, a decepção vem aquela coisa, a frustração, aquele sentimento de frustração. Estava tudo certo, eu ia adquirir, eu ia montar, eu ia trabalhar, mas dá tudo errado. Você sai com a palavra, mas dá tudo errado. Surge então um sentimento de frustração. Eu passo a ser uma pessoa frustrada, porque a palavra de Deus que era para a minha vida não acontece, está demorando demais, e a frustração é uma porta para a depressão. Muitos não percebem isso, que quando se tornam pessoas frustradas, elas se tornam pessoas depressivas. Elas vão entrando num processo de depressão, aquela chamada tristeza profunda, porque você sonha, você desejou, você planejou, e de repente dá tudo errado. Você se torna uma pessoa frustrada, e quando chega alguém perto de você, você só tem lamento, só tem reclamações. Você não tem mais a palavra, porque no dia anterior, 3 dias antes, eles passaram pelo Mar Vermelho. 3 dias depois, o ser humano é assim: recebe a bênção hoje, você sai daqui, você recebe a palavra de Deus, recebe a bênção. Lá fora, aquilo que Deus disse, cumpriu. Você glorifica a Deus. Aquele dia para você é um dia no Espírito, como Paulo disse: se andamos, devemos andar no Espírito. Aquele dia para você passa o dia todo no Espírito, mas 3 dias depois, algo dá errado. Você nem lembra mais do que aconteceu 3 dias antes. Esta é a questão que a palavra de Deus sempre nos chama a atenção, que nós devemos sempre trazer à memória
tudo aquilo que Deus já nos fez, porque esse é um antídoto, isso é uma prevenção, isso é uma prevenção, porque quando você está diante de uma situação decepcionante, você traz à memória tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, e começa a lembrar. O salmista diz que começa a lembrar de tudo que Deus já fez, e quando eu vou me lembrando, eu vou deixando a decepção de lado, a frustração de lado, porque depois da frustração, sabe qual é o sentimento que nós passamos a ter? De raiva, aí nós começamos a ter raiva do pastor que falou e não cumpriu, nós temos raiva do irmão, nós temos raiva de casa, da esposa, nós passamos a ter raiva, é uma atitude diante da decepção, porque nós preparamos tudo, nós vamos abrir o nosso comércio, nós montamos tudo, pintamos, fazemos coisa mais linda, organizamos, treinamos os funcionários, colaboradores, damos treinamento, abrimos as portas, e Deus diz: pode ir que eu sou contigo, e você abre a porta, primeiro dia nada, terceiro dia nada, um mês nada, as suas economias, o seu caixa, todo negócio precisa ter um suporte financeiro, o seu caixa está indo embora, e nada de acontecer aquilo que havia sido dito. Você diz: aquela profecia me enganou, eu fui enganado, não era verdade aquilo que foi dito. Deus falou para sair do Egito, que ia me levar para uma terra que mana leite e mel, mas estava mentindo, eu me enganei. E a raiva vem, e você, com a raiva, o que você faz? Você rejeita a palavra. Rejeitando a palavra, ela deixa de ter efeito na sua vida, porque está tudo errado. Israel estava nessa situação, estava com raiva, mas como todos nós fazemos, nós gostamos de terceirizar as responsabilidades, nós nunca assumimos a responsabilidade. Uma vez eu estava num negócio, que eu não considero Deus para entrar nesse negócio, e as coisas que estavam, eram tudo para dar bem, aquilo que eu sempre quis, e de repente estava na minha mão, foi colocado dinheiro, coloquei dinheiro, levantei capital, coloquei no negócio, e o negócio começou a ir para baixo, começou a ir para o buraco, ia para o buraco, e as coisas começaram a apertar, não somente mais no negócio, mas fora do negócio, na vida pessoal começou a se apertar, começou a se ajustar. Aí um dia, de madrugada, o Espírito Santo me disse: você está perecendo, a sua família está perecendo, e a culpa é sua. Eu disse: Senhor, e agora? A culpa não é minha, a culpa é do Zé, a culpa é do fulano, a culpa é do dinheiro que eu peguei emprestado, é culpa disso. Não, Senhor, a culpa é minha, Senhor. Senhor, então hoje eu vou tomar uma decisão. E fui naquele negócio, falei: olha, vamos encerrar esse negócio, mas e o dinheiro que você colocou no negócio? Deixa, esquece, você não tem como devolver, então deixa de lado, esquece. O povo começou a murmurar: Moisés, você nos trouxe para o deserto para morrer aqui, a culpa não era deles, a culpa era de Moisés. E Moisés pegou e começou a esculhambar todo mundo: é porque vocês foram desobedientes, é porque vocês não estão servindo a Deus de verdade, é porque vocês não estão orando, é porque vocês não estão vindo ao culto, é porque vocês não estão fazendo isso ou isso, aquilo. Moisés fez isso? Pelo contrário, Moisés não fez nada disso. Sabe o que Moisés fez? Ele foi orar, porque ele sabia quem tinha dado a palavra a ele, ele tinha certeza que quem estava no controle do caminho era Deus. Ele não tinha dúvida disso. O povo estava achando que era ele. Foi dizer: Moisés, você que está nos levando para a perdição, é você que está nos levando para a morte. Mas Moisés poderia muito bem esculhambar todo mundo. É a nossa atitude reativa, nós somos reativos, nossa autodefesa. Nós, quando somos colocados em situação sem saída, nós reagimos e queremos enfrentar a pessoa, e não o motivo, a causa do problema. Eu quero enfrentar o problema de peito aberto e não o motivo. Existia um livro chamado Arte da Guerra, que muitos já leram. Esse livro diz uma coisa que eu nunca me esqueci: que quando você coloca o teu inimigo, mesmo sem forças, mesmo sem condições, você coloca ele e leva ele para um vale, e ali no vale, ele deixa ele sem saída, ele vai reunir forças de onde não tem e vai te enfrentar. Então, quando você leva ele para um vale sem saída, deixa uma saída para ele,
dá uma direção para ele, que quando você for para cima para destruir, ele vai tentar escapar sem força, sem alimento, ele vai morrer, ele vai perecer na sua mão. Então nós reagimos, mas nós reagimos de forma sem inteligência, sem preparo. Então o povo reagiu. Moisés poderia também ter reagido, mas Moisés sabia onde estava a força dele, sabia quem era a liderança dele, e quem tinha confiado a ele aquele trabalho. Então o que ele fez? Ele foi orar. E orando, Deus revelou-se a ele, e pegou de algo capaz. Moisés está vendo esse tronco, pega esse tronco, algo tangível, algo que Moisés podia fazer. Pega o tronco, Moisés, joga na água. E Moisés jogou aquele tronco naquela água, a água ficou boa para consumo. E naquele momento Deus deu a Moisés, ao povo de Israel, uma lei, um estatuto. No 15, 26, ele diz lá: olha, se você prontamente, você me ouvir, se você fizer, se você me obedecer, se você obedecer os meus estatutos, dê ouvidos à minha palavra, eu não darei a vocês, não permitirei que o castigo que foi dado, que as doenças que eu coloquei no Egito, venha sobre vocês, porque eu sou o seu Deus. Quer dizer, aprenda a palavra, entenda a palavra, aprenda a ouvir a palavra, e confie na palavra, permaneça firme na palavra, porque se Deus disse, Ele não mudou, porque Deus nos chamou, e a coisa que Ele nunca disse foi que não teria aflição. Não, nunca disse. A palavra de Deus, em nenhum lugar você vai dizer que você passa a servir a Deus, você aceita Jesus, e a partir do momento você não tem mais problema. A Bíblia não tem nenhuma parte que ela diz isso. Ela diz que você vai passar por problemas, por dificuldades, por águas amargas, mas que Ele seria o seu Deus e não deixaria você sozinho. E Moisés tinha essa confiança, que ele não estava sozinho. E por isso que ele foi o grande líder que foi. E por isso que Deus deu a ele revelações do Gênesis. Deus deu a ele a revelação. Então, por quê? Porque ele sabia quem era o seu líder. E muitos não sabem. Porque muitos, de forma reativa, dizem: não vou mais à igreja. Porque quanto mais eu vou à igreja, pior fica a minha vida. Mais dificuldade eu tenho. Porque inicialmente parece que as coisas, no primeiro amor, as coisas acontecem conforme nós gostaríamos. Nossa, aquele sentimento de alegria, de paz, aquilo que você não tinha lá fora, não tinha paz, não tinha alegria, e você recebe a paz, você recebe, então você agora, você passa a dar valor a algo que você não conhecia, que é a paz de Deus. Você não conhecia, então você passa a dar valor. Mas de repente, as tribulações, as lutas do dia a dia te cercam, águas ficam amargas. E aí, o tempo que você teve para prestar atenção, para entender a palavra, para ser ensinado, para ter um nível maior de intimidade com Deus, você desperdiçou, porque você ficou na superficialidade. Muito ruim quando nós vivemos na superficialidade da vida espiritual, quando ficamos com as águas somente pelos artérios, pelos pés. É muito ruim, porque qualquer vento, qualquer palavra, qualquer coisa, ela leva a pessoa à derrota. Mas quando toda batalha, toda luta que vem sobre nós é para nos ensinar, é um pedagogo, é o que Paulo diz, é um aio, nos ensina, nos prepara para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Cada luta, irmãos. Olha, desses anos todos que frequento esse trabalho, graças a Deus que Deus me trouxe esse trabalho. Eu tinha que estar aqui. Comentaram ontem que eu choro muito, irmãos. Na igreja eu choro, irmãos. Eu tenho motivo para chorar. Quando eu entro nessa casa, eu dobro meu joelho, irmãos, eu choro, sabe por quê? De alegria. Senhor, eu não merecia estar aqui. Então, Senhor, se Tu me traz aqui todo dia, Senhor, é pela Tua misericórdia. Então, Senhor, eu não tenho outra coisa a fazer senão agradecer a Ti. Então, quando eu entendo o mistério de Deus, eu começo a avançar, porque a luta vem, irmãos, batalhas vêm. Ou você acha que não vem? Ou você acha que você está passando o que você tem passado é porque eu falhei, porque pode ser por pecado, pode ser por Satanás também, mas pode ser permissão de Deus, porque o propósito de Deus é que você cresça, é que nós cresçamos, saímos daquela condição de meninos, de criança, que Hebreus diz, olha, precisa de leite. É difícil para o líder, é difícil para um pastor
dirigir uma igreja de crianças, que ensina e continua no mesmo lugar, que continua precisando de leite, coisa artificial, coisa fraquinha. Vamos depois de adulto, a pessoa cresce, dá leite materno para ele, ele vai morrer, ele vai viver, vai ficar uma pessoa sem estrutura, ele não vai conseguir se desenvolver. Por isso que Paulo diz, olha, é preciso um alimento sólido, a palavra sólida, aquela que dá firmeza, aquela que dá estabilidade. Não podemos ser pessoas emotivas, pessoas reativas, qualquer coisa, esse pastor não presta, esse pastor não me serve, vou sair de uma igreja, vou para outra. Pessoas que não param no ministério nenhum, pessoas que vivem de leite, gostam do leite, porque não dá trabalho de digerir, não dá trabalho, irmãos, tomar leite é bom, eu gosto de tomar leite, eu tomo leite com bolo, dá um prazer tremendo, mas se eu ficar o dia todo tomando leite e comendo bolo, uma semana depois não consigo nem andar mais. É necessário, e por isso que quando você vem aqui, você sempre recebe uma palavra de Deus, a palavra profunda, é para que te dá firmeza, seja onde você estiver. Se for para ficar aqui, Deus é que dirige. Se for no teu ministério, você vai produzir fruto no seu ministério, mas há crescimento, há desenvolvimento. Não pode ficar parado, murmurando, porque no capítulo 16, verso 2 seguinte, olha o que o povo diz, olha, Moisés, você nos tirou, já no deserto de Sim, você nos tirou do Egito. Sabe por que você nos tirou do Egito? Para nos matar aqui nesse deserto, Moisés. Porque no Egito nós tínhamos as panelas de carnes, nós tínhamos as panelas de cebolas, nós tínhamos pão, nós sentávamos, comia pão até não aguentar mais. Moisés, melhor era termos morrido no Egito. Olha o equívoco, não eram eles mesmos que estavam clamando a Deus no Egito? Eles não estavam pedindo, Senhor, livra-nos do Egito, livra-nos de Faraó, não é isso que eles clamaram? Por isso que Deus levantou Moisés, para que fosse tirado do Egito. E agora, eles estão agora sendo guiados por Deus, agora eles começam a reclamar, e dizer assim, melhor estar no Egito. Quantas vezes nós fizemos isso? Melhor é estar de onde eu vim, melhor estar no mundo, no Egito, no mundo. Egito significa mundo para nós. Melhor estar lá, porque agora só luta, agora eu tenho compromisso, agora eu tenho que estar na igreja, agora eu tenho que ensaiar, agora eu tenho que ouvir a palavra, agora eu tenho que ficar sentando, ler a Bíblia. É muito cansativo isso, e minha vida cheia de problemas, minha vida está pior do que eu estava antes. Então o Egito para mim é melhor, viver aquela vida que eu vivia é melhor, abandonar tudo é melhor. Olha como nós somos. Nós quando começamos a passar pela moinha, pelo tratar de Deus, pela transformação, pela mudança da nossa vida, nós desejamos voltar. Sabe por quê? Porque lá é muito mais fácil. Lá era muito mais fácil, não tinha cobrança. Lá você não tinha que acordar madrugada. Aliás, era o contrário, você chegava em casa de madrugada para dormir. Quantas vezes nós chegamos em casa já amanhecendo o dia já amanhecido, e tínhamos coisas para contar, mas no dia seguinte aquela ressaca, aquela tristeza, aquela angústia tremenda. Mas é mais fácil reunir os amigos, é muito mais fácil ficar contando ali conversas que não tem sentido, é muito mais fácil. Então nós desejamos o caminho mais fácil, mas o caminho de Deus é um caminho estreito. O caminho da cruz é um caminho estreito, é largo o que leva à perdição, mas o caminho que conduz à vida, ele é estreito, ele é apertado, ele trata. Sabe porque ele é estreito? Não é que essa rua aqui, ela tem um limite, 7 metros, é o limite comum das ruas, tem vias mais largas, mas essa é uma via estreita. Você para um carro de um lado de outro, já fechou, já travou a rua, não tem como passar. Caminho estreito não quer dizer isso. Caminho estreito é cada dia você vai ser tratado por Deus, e vai apertando, e você vai sentindo alguma coisa está mudando na sua vida e precisa se mudar mais. Estava essa semana sentado ali atrás, e o Espírito Santo me levou a observar um detalhe. Irmãos, nos bancos tem uma marcação que a ideia foi de distanciamento. Alguns caíram, cola ou retirados, mas quando foi colocado, estava limpinho. Foi colocado, irmãos, me dava vontade, sentava ali atrás, dava vontade de puxar assim, dava vontade. Mas de repente, com o tempo, irmãos, hoje sento agora, nem percebo mais isso aí.
Já não percebo mais. Mas antes eu queria ficar aquela pontinha assim. Eu falei, mas não posso fazer isso, porque alguém teve o trabalho de colocar isso aqui, e o objetivo, claro, legal. Então eu pegava aquela pontinha, amassava para poder a cola grudar no banco, era a minha intenção. E o Espírito Santo me pegou, me fez observar isso. Agora eu sento aqui, quase nem observo mais. É natural, o caminho faz parte do meio. Mas o Espírito Santo me levou a entender o quê? O pecado é assim, irmãos. Ele no começo, ele incomoda. Você quer arrancar. Mas você com o tempo, você acaba... Não faz diferença, não faz mal não. Deixa ele aí. Com o tempo, irmãos, você esquece dele. Mas ele permanece lá. Uma hora ele vai dar fruto. Uma hora ele vai dar uma cria. Por isso que o salmista diz, olha, Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe, até pelos pecados que me são ocultos, mesmo aqueles pecados que eu não tenho conhecimento, Senhor, me perdoa, porque em algum momento, esse pecado, essa falha, que nós não arrependemos, que nós, tendo conhecimento dela, nós não deixamos, não arrependemos, ela vai nos levar a ter desejo de voltar para o Egito, voltar lá para onde nós viemos, de onde nós viemos. Essa é a verdade. E aqui Israel estava nesse ponto. Israel estava desejando voltar para o Egito. Ora, não estavam morrendo lá, trabalhando feito um animal, carregando pedras, produzindo tijolos, construindo todo o Egito com seu suor, lágrima e sangue. Viviam, seus filhos já nasciam escravos, os filhos nasceram escravos. Mas de repente, por uma batalhazinha, por uma luta, porque faltou, eles queriam comer carne e não tinha carne. Irmãos, quantas vezes nós queremos algo tão pequeno e nós não recebemos? Quantas vezes nós vemos a pessoa, o amigo, alguém conquistar algo e nós desejamos também, não inveja, mas desejamos também conquistar, mas Deus não nos permite conquistar. E aí nós começamos a olhar, poxa vida, antes era muito mais fácil, antes eu conseguia, eu fazia. De algum tempo atrás, mais algum amigo, inclusive é pastor hoje, conversando, nós falamos assim, olha, na nossa vida, quando nós estávamos na nossa vida toda bagunçada, dinheiro aparecia assim do nada, nós estávamos sem dinheiro e queria fazer alguma coisa, dinheiro aparecia, brotava dinheiro de todo lado, e era só festa. Agora, servindo a Deus, o dinheiro ficou mais difícil, ficou mais curto. Às vezes eu quero fazer alguma coisa, fazer em casa, assim, quero fazer um banquete, fazer alguma coisa mais suntuosa, mas não posso, com o dinheiro controlado, tudo tem um destino, ficou mais difícil. Mas no Egito o dinheiro sobrava, fazia tanta festa, vivia em festa, porque dinheiro sobrava. Olha, Asaf falando, essa aqui é a mensagem de Asaf, 78, Salmo 78. É isso que eu tenho, essa impressão que às vezes fica para nós. Mas quando nós vamos nos aprofundando e sabendo quem nos constituiu, quem é o nosso líder, nós começamos a entender que não há lugar melhor do que na casa do Pai. Não há lugar melhor na casa de Deus. Por mais que passemos dificuldade, por mais que as lutas venham, nós temos a promessa de Deus, nós temos a palavra de Deus. E Deus, quando vê que a prova está muito grande, está muito apertada, está nos apertando demais, Ele manda a palavra de consolo. Ele diz, e quantas vezes nós já ouvimos aqui nesse trabalho, dizendo, aguenta mais um pouco, segura, só mais um pouco, que a vitória está chegando, se espera. Aí você apega nessa palavra, e encontra força, e continua a caminhada, porque muitos desistem, muitos deixam, muitos voltam para o Egito, porque gostam de carne, gostam de comer carne. Mas aqueles que atentam para a palavra, que ouvem a palavra, que guardam a palavra, que obedecem o estatuto, cegamente, que é a palavra bússola, a palavra de Deus, nossa constituição, a nossa carta magna. Então começamos a palavra, buscando na palavra esse direcionamento. O Espírito Santo nos revela, eu estava sendo reagente, eu reagi, Senhor, eu vou resolver esse problema agora desse jeito, acabou, agora Ele vai ver o que Ele está fazendo, tudo o que Ele está fazendo, agora eu vou dar o troco para Ele. Mas o Espírito Santo diz, não é assim não, você está com achismo, porque pode até lá, eu posso trabalhar na vida desse homem, dessa pessoa, então faz o contrário, vai orar, Senhor,
Trabalha na vida dele, Senhor, que não seja esse pensamento, essa ideia que eu estou tendo dele, não. Então, mas eu vou me preparar, lógico, eu preparei toda a minha documentação, tudo que eu preciso, porque se porventura, Senhor, for para usar, Senhor, amém. Esses dias eu estava orando, Senhor, por que o Senhor deixou, porque eu assumi a palavra com fulano, porque eu dei minha palavra de um negócio, que você deu um espaço para a pessoa, e agora me aparece uma oportunidade muito maior, porque antes eu ia construir e ir para conta em troca de um aluguel, agora chegam para mim e dizem, olha, nós construímos, te pagamos aluguel e pagamos mais ainda alguma coisa. Eu disse, Senhor, mas eu dei a palavra, eu sou cristão, como cristão eu dei a palavra, Senhor, puxa vida, Senhor, por que não te consultei antes, Senhor, antes de ter dado minha palavra? Por que não consultei? Muitas coisas na nossa vida, irmãos, acontecem, sabe por quê? Porque nós não consultamos a Deus. Moisés tinha certeza da sua direção, porque antes de partir com aquele povo, como líder daquele povo, ele disse, Senhor, eu sou um homem de lábios pesados, eu sou um homem gago, eu sou um homem bruto, quando eu tinha lá as pós-graduações, mais de 70 pós-graduações em religiões, que Moisés tinha, quando ele vivia no Egito, na casa de Faraó, ele estudou, se especializou em religião, ele conhecia quase todas as religiões, menos a judaica, que ele foi estudar. E ele diz, olha, Senhor, no deserto, diz, Senhor, eu sou um homem de lábios pesados, eu não sirvo para ser líder desse povo, não sirvo, Senhor. Deus disse, Moisés, eu escolhi você, Moisés, então eu vou te capacitar, acabou, ponto, eu vou te capacitar. Então, Senhor, porque eu assumi a palavra, então, não consultei a Deus, mas Deus, o Espírito Santo me diz, olha, mas também tem o outro lado bom, porque Deus sempre nos dá os dois lados, da nossa falha e da aprendizado da nossa falha. Deus dá sempre o lado bom, porque sempre dá um escape. Então Deus diz, olha, porque se você de repente não tiver aceitado, você ia na segunda proposta, você faria essa primeira proposta que você tinha feito. Então foi por esse momento que você entendeu, que você aprendeu isso aí, que você entendeu. Então, irmãos, consultar a Deus, ter certeza da direção de Deus, é propósito de vida, é modo de vida, e confiar em Deus, porque nem tudo vai acontecer conforme nós esperamos, porque também vamos ser decepcionados, também vamos sentir raiva, também vamos fazer bezerros de ouro também. Muitas vezes nós vamos fazer bezerros de ouro, mas uma coisa é, quando estamos no propósito de Deus, a água se torna doce e Deus nos leva para um oásis, que levou o povo depois para Elim, e Elim tinha 70 palmeiras e 12 fontes de águas doces, porque depois da batalha, depois da luta, irmãos, Deus nos leva para o descanso. Amém? Aleluia, amém, irmãos. Quantos mais podem glorificar o Senhor? Glórias a Deus. Irmãos, é muito bom a gente ser um agente transformador. É muito bom nós, em vez de nós fomos lá para receber algo de Deus, você vai ter a presença para poder querer receber algo de Deus, você vai para querer fazer acontecer. Se você pede oração, você espera receber algo de Deus. Se você ora, você faz acontecer. Por que eu falo isso, irmãos? As pessoas precisam ser agentes, vasos e instrumentos de Deus para suas próprias vidas, a vida das pessoas. Quer ver um exemplo claro? Tem alguém passando fome, um dos irmãos estão passando fome. E você é uma pessoa generosa, uma pessoa que considera o próximo, você sente a dor do irmão. Aí você vai, compra um sacolão e você entrega. Aí aquele irmão fala assim, você vai levar a palavra, ora, entrega o sacolão. E aí, essa pessoa assim, eu estava orando a Deus, pedindo que entrasse com providência, que acabou a comida aqui em casa. Aí você foi um instrumento, foi um vaso, você foi um canal de milagre para a vida daquela pessoa. Quando você se coloca na posição de ser o canal de Deus para as pessoas, você passa a ser o alvo de Deus para ser abençoado, entende? Então é muito importante você entender que se você resolve evangelizar, a partir de agora eu vou evangelizar.
Aí você vai evangelizar e encontra na casa da pessoa, a pessoa amargurada, arrebentada, triste. Você leva a palavra de Deus, a pessoa reanima. A pessoa, Deus falou comigo. Aí você se colocou na condição de ser usado por Deus. E você se tornou canal, um instrumento, um agente que levou um milagre para aquela pessoa. Então você passa a ser digno de receber. Por quê? Você se tornou íntimo do Senhor para fazer um serviço para Deus através de uma pessoa que é necessitada. Você se coloca na condição de canal, coloca na condição de vaso, coloca na condição de instrumento. Entende, irmãos? Muitos problemas aconteceram no deserto. Deus queria que o povo fosse instrumento. E o povo só achava que só através de Moisés podia fazer. O povo pecava e vinha, eram serpentes venenosas, muito castigo de Deus acontecia. Se você obedece a Deus, de acordo com o que está na Bíblia, automaticamente você se torna um agente de milagres. Quando você prega, a pessoa aceita Jesus, a pessoa ficou bem, teve paz, teve alegria no coração, e você foi um instrumento. Porque quando você ama, ele fala assim, se vos amardes uns aos outros, sereis meus discípulos. Não foi assim que Jesus falou? Se amardes uns aos outros, sereis meus discípulos. O que é discípulo? Aquele que é bem próximo de Jesus. Os 12 discípulos próximos de Jesus via milagre toda hora. Então eles, amando as pessoas, você ajuda a pessoa. Amando as pessoas, você leva as dores do outro. Se amando as pessoas, você perdoa rápido. Você se torna um agente de milagre e não só um recebedor de milagre. Deus não quer pessoas que vêm só para tirar, só para ser servido. Ele quer pessoas que vêm para servir. A servidão que você recebe é consequência. Você ser servido é consequência de uma servidão que você tem. Se você serve a Deus de verdade, obedecendo a Ele, você se torna um canal, um instrumento, um agente de milagres, que você nem percebe, mas você se torna, porque você passa a fazer o que Deus quer, você passa a fazer a vontade de Deus. Amém, igreja? Vamos ficar em pé? Alguém tem algum testemunho para contar?